Olá, gente. Obrigado pela presença. Obrigado, Pedro. Obrigado, Max. Obrigado, Angélica. Sem mais delongas, vamos começar. Angélica, vamos começar por você. Você está fazendo um estudo sobre o futuro da energia. Você podia partilhar um pouco das conclusões às quais você chegou até o momento? Pessoal, agora sim, né? Agora. Beleza. Obrigada, Fábio. Prazer estar com vocês aqui. Pedro, Max, boa tarde a todos. Bom, eu sou Angélica Mari, sou jornalista e sou cofundadora e CEO da Futuros Possíveis. É uma empresa de pesquisa e consultoria com foco em futuro. E a gente está hoje divulgando as preliminares de um estudo sobre futuro da energia que a gente está fazendo, com o apoio de Luz Energia. E alguns dados chamam bastante atenção, né? São dados inéditos que falam sobre as dores do consumidor de energia no Brasil. O primeiro dado que chama muito atenção é que 96% dos consumidores no Brasil querem previsibilidade na conta de energia, né? Então, esse número chama muito atenção porque a gente está falando de um serviço essencial que causa bastante ansiedade financeira. Né? Quando a maioria das pessoas quer saber quanto vai dar a conta de luz no fim do mês, é uma questão, né? Então, é como se o consumidor tivesse constantemente na defensiva e esperando a próxima surpresa ruim, né? Ninguém quer um relacionamento assim, né? Então, eu acho que num cenário de permacrise, né, a gente tem aí um horizonte de aumentos na conta de luz sucessivos, né? A gente acabou de ouvir a ANEEL aí anunciando a nova bandeira tarifária amarela. Então, num cenário como esse, previsibilidade, transparência por parte das fornecedoras de energia se torna muito importante, não só para fortalecer a confiança no relacionamento e reter o consumidor, mas também porque é a coisa certa a se fazer. Claro. Max, eu queria passar um pouco para você. Você podia falar como está a infraestrutura energética do Brasil hoje e como que ela vai se preparar para esse futuro que a Angélica está começando a delinear no estudo dela? Bom dia, Fábio, Pedro, Angélica, bom dia a todos. Eu sou Max Xavier, CEO da Delta Energia. Do ponto de vista energético, o Brasil é um país que tem o privilégio de ter múltiplas fontes, né, de natureza hidráulica, térmica, eólica, solar, biomassa renovável, enfim. O Brasil é um país de múltiplas possibilidades. Então, do ponto de vista energético, nós temos um potencial que vai muito além da nossa necessidade atual. Aliás, o próprio parque de geração hoje instalado no Brasil é capaz de atender toda a carga com sobras. Mas o setor não é só um setor energético, ele é eletroenergético. Então, não basta ter geração, mas é preciso ter transmissão, é preciso ter distribuição, é preciso ter comercialização. Então, essa infraestrutura, ela é capital intensiva e de larga maturação. Portanto, ela precisa de previsibilidade dos seus investimentos e de regras minimamente adequadas, previsíveis e estáveis. Talvez esse seja o nosso grande desafio. O Brasil tem uma elasticidade no crescimento da sua carga elétrica maior do que o crescimento do seu PIB, o que mostra que nós temos ainda um bom espaço para crescimento da eletrificação, né? E isso, enquanto sociedade, enquanto país, nos remete a um desafio de estarmos sempre atentos a termos planejamento, portanto, previsibilidade, boas regras e um ambiente de negócio necessário para que o investimento, que é capital intensivo, possa se materializar. Então, isso é fundamental. Cargas, sobretudo cargas
muito grandes, como data centers, eletrificação urbana, com transporte público, veículo elétrico, etc., eles não surgem da noite para o dia. Eles, para se instalarem, necessitam de um planejamento. E é fundamental que essas regras e esse planejamento estejam presentes para que se possa atender isso tempestivamente e de uma forma adequada. É interessante que previsibilidade vale para a empresa e vale para o consumidor também, né? É sim, eu queria só complementar um pouco, dizer o seguinte, sob a ótica do consumidor, Angélica, há uma certa previsibilidade. A tarifa de energia elétrica que é cobrada do cliente, ela é anual, o reajuste dela é anual. Agora, como tudo na vida, e sobretudo no Brasil, onde as fontes são majoritariamente renováveis, que dependem de água, sol, vento, tem horas que você não tem água suficiente nos reservatórios, você não tem vento suficiente, nem sol suficiente. E nesses momentos, o governo corretamente deflagra as chamadas tarifas, as bandeiras amarela, vermelha, etc. É mais ou menos feito o preço do tomate na gôndola do supermercado. Quando não tem tomate, o preço do tomate sobe. Quando tem uma super safra de tomate, o preço do tomate cai. Agora, como é que isso pode ser mitigado? Talvez aí seja o aperfeiçoamento que a gente precisa na nossa regulação, que é o seguinte, trazer para o setor elétrico algo que já existe há muitos anos, né, no setor de telecomunicações, que é a tarifa pré-paga. O setor elétrico não pode ter, por uma questão específica, eu não vou entrar no mérito, de regulação, não é possível ter a tarifa pré-paga. E isso atenderia perfeitamente, sobretudo, as classes C, D e E, que precisam dessa previsibilidade. Então, o nosso problema não é com o setor elétrico, propriamente dito, nem com a natureza, né, dessas fontes, que são sazonais, que estão sujeitas a intercorrências. Mas a forma ainda pouco eficiente como a nossa regulação evoluiu. Há muito espaço para aprimoramento nessa frente. E a tarifa pré-paga é algo que existe em outros tipos de utilities Isso. Fora do Brasil. Telecomunicações também, é uma delas. Por exemplo, né, em Exato. países europeus, você carrega o seu medidor Isso. e Né? você tem aquele tanto para usar. Para isso, evidentemente, você precisa de um medidor inteligente, o chamado Smart Meter, para que você possa comprar lá um certo pacote de energia, colocar lá através de um código e passar a usufruir aquilo. Isso permite ao que o consumidor final, né, seja ele de baixa renda, média renda ou até mesmo de alta renda, possa se programar à luz da disponibilidade financeira que tem naquele momento. E para falar dessas alavancas tecnológicas, eu queria falar com o Pedro agora. Pedro, o que essas alavancas tecnológicas e não tecnológicas, né, que estão em curso já, como foi mencionado aqui, vão dar ou podem dar mais poder para o consumidor? E do que isso muda a estratégia das empresas? Perfeito, Fábio. Bom dia a todos, bom dia, Angélica, Max, novamente, Fábio. Prazer imenso estar aqui, ainda mais para falar, de fato, de um assunto que é super sensível para todo mundo, né? No Brasil, hoje, aproximadamente, todo o país usa energia elétrica e, como a Angélica antecipou, existem desafios na relação com o consumo com o consumidor de energia elétrica que ainda estão muito longe do ideal. Então, a gente viu nessa pesquisa, e essa pesquisa traz de uma maneira muito direta o que o cliente, na ponta, tem de expectativa, que ele quer previsibilidade, ele quer ser tratado como alguém que tem anseios, que tem uma ambição, que tem direitos, ou seja, como um cliente. A Luz nasceu há aproximadamente 2 anos dentro do Grupo Delta para ser a plataforma digital que oferece uma alternativa às pessoas no setor elétrico no Brasil. Então hoje, se vocês estão aqui no Rio, consomem da Light, em São Paulo da Enel e assim por diante, vocês têm uma alternativa para esse consumo de energia elétrica que tem uma cara muito mais digital. Então, do ponto de vista de alavanca tecnológica, como o Max já adiantou, a Luz possibilita que seus clientes tenham um medidor inteligente em casa. Na prática, isso significa que pelo aplicativo da Luz, a pessoa vai conseguir acompanhar o consumo dela em tempo real e vai aproveitar o que o nosso desagregador de ondas consegue explicar de uma maneira ainda muito breve, mas dá uma visibilidade melhor do que ele tem hoje, quem consome energia elétrica na casa dessa pessoa, ou seja, quais eletrodomésticos, quais são os principais horários de consumo, se aquele eletrodoméstico no limite pode ou não estar trabalhando de forma eficiente. Esse é um ponto tecnológico super importante que é
oferecer para essa pessoa tanto esse medidor digital, quanto a plataforma digital, tecnológica digital, o aplicativo para que ela acesse isso. E do ponto de vista não tecnológico, acho que um assunto que o Max já levantou a bola, mas é super importante, são as questões regulatórias. O Brasil vive a expectativa da abertura do setor elétrico para o livre mercado para baixa tensão. Termos muito técnicos para dizer que basicamente eu, você ou qualquer pessoa vai poder, na sua própria casa, escolher o fornecedor de energia elétrica dele. Óbvio, a gente está falando aqui da distribuição, a gente está falando da relação com o consumo, que desde a semana passada tem uma data para abertura total, que é 2028. Ou seja, a gente está começando a se preparar para um momento em que qualquer pessoa do Brasil pode contratar quaisquer empresas ou qualquer empresa que quiser para prover esse serviço. Isso vai ser uma tremenda revolução, não tem outra palavra para isso, para o setor que vai exigir que as empresas não mais tenham, ou seja, que as empresas agora tenham uma postura muito mais de varejo, de relação de consumo, do que elas tenham até hoje. Então a gente tem uma expectativa muito grande, a Luz nasceu para isso, para que isso se viabilize logo e a gente possa, de fato, estar na casa de 200 milhões de brasileiros. Bom, Angélica, a gente sabe que, obviamente, o Brasil é um país muito desigual e o seu estudo identificou que essa desigualdade influencia até no uso das tecnologias de eficiência energética. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. É importante colocar uma lente social nessa discussão, né? E o nosso estudo justamente traz essa nuance, né? Entre as pessoas que a gente conversou que adotam soluções tecnológicas para a eficiência energética, nosso estudo identificou que a classe AB adota o dobro de soluções renováveis em relação a 9% das classes DE. Então, isso mostra que a transição energética no Brasil ela pode estar indo para um caminho de ampliação de desigualdades. Né? A gente pode estar criando dois Brasis, de fato. Um que pode pagar por esse futuro sustentável e o outro que fica preso no sistema tradicional, mais ineficiente e mais caro. Então, eu acho que esse dado mostra um problema ainda maior, né? Que nas tecnologias que poderiam viabilizar uma economia no custo de energia, na verdade, estão nas mãos de quem já tem uma condição financeira melhor. Então, é um problema. E só complementando aí, isso aponta para alguma chance de alguma mudança nesse cenário ou, no momento, a realidade que nós temos é a realidade como ela é, de desigualdade? Eu acho que vai passar muito por uma questão de oferecer opções para as pessoas. Que é inclusive o que o Pedro estava falando, né? E acho que só um complemento rápido, Claro. desculpa te cortar, Fábio, mas o que é muito longe do que a gente tem hoje, né? Então, a gente está falando de fontes renováveis de energia, a gente tem aqui no Web Summit um público qualificado, via de regra interessado. Alguém que consegue me dizer de onde vem a energia de vocês? Qual é a fonte da energia de vocês? Se vocês apertarem o interruptor na casa de vocês, a energia que acendeu a lâmpada veio da onde? Então a gente vive uma situação de completo blackout, né, com perdão do trocadilho, de onde vem essa energia, qual é a história por trás dela. Então, de fato, a mudança só vai acontecer quando as pessoas forem empoderadas para ter esse tipo de informação. Que é inclusive o próximo ponto que eu queria tocar com você, que era sobre essa possível transformação, né, do acesso do consumidor residencial, eu, você, todo mundo aqui, ao mercado livre de energia. E o que isso transformaria a vida das pessoas e a vida das empresas? Perfeito. Eu vou fazer um paralelo que talvez facilite o entendimento. O Max já levantou essa bola também, mas algumas pessoas aqui têm idade para lembrar, na década de 90, quando houve a abertura do setor de telefonia. Antes disso, as pessoas tinham, no imposto de renda delas, uma linha telefônica. A gente está mais ou menos nessa idade no setor elétrico brasileiro ainda hoje. É óbvio que com as diferenças tecnológicas de acesso, mas hoje a energia ainda é para o consumidor final uma grande caixa preta. O mercado livre, que já existe para alta tensão, ou seja, aqueles que consomem grandes quantidades de energia,
já oferece para eles condições de consumo em setor elétrico mais econômicas, mais transparentes, mais diretas, né? Você fica mais ciente do seu consumo, que eu acho que vai revolucionar para a pessoa física, para a casa das pessoas, para os pequenos comércios, o mesmo que essa abertura telefônica fez para as pessoas. Então eu imagino que daqui a 5, 10 anos, na verdade, assim que a abertura ocorrer, tal qual na Inglaterra, tal qual em outros lugares, você vai poder escolher o seu fornecedor, escolher qual é a energia que você está consumindo, acompanhar quanto de consumo isso tem, preço dinâmico, então eventualmente durante algum horário do dia você possa ter preços mais baratos, porque o sistema é mais eficiente naquele horário, a geração é mais econômica em um determinado momento. Você vai poder ter uma série de liberdades para as empresas como a Luz, mas como outras, operarem favorecendo o cliente, né? Hoje a regulação impede, a regulação do setor cativo impede que a gente, por exemplo, ofereça algumas dessas vantagens para o nosso cliente. Então, eu tenho a convicção de que, de fato, vai existir no setor elétrico um antes e um depois da abertura do mercado. Max, é justamente contigo agora, o que as empresas precisam fazer para se preparar para esse antes e depois, né? E quais são as mudanças de infraestrutura críticas para que toda essa transformação que a Angélica e o Pedro estão falando aconteça com o mínimo de solavanco possível? Fábio, deixa eu só dar um passo atrás. Claro. A minha visão, quer dizer, o Brasil tem 206 milhões de habitantes, tem 80 milhões de unidades consumidoras, tá? E segundo o último censo do IBGE, 99,8% dos lares do Brasil são atendidos com energia elétrica, o que é um tremendo sucesso e motivo de orgulho nacional. Sobretudo quando você compara com outros serviços essenciais, como, por exemplo, água, esgoto e saneamento, né? Em torno de 50%, 60% apenas dos lares brasileiros têm acesso à água potável e esgotamento sanitário, que é um motivo, inclusive, de saúde pública, uma vergonha nacional. Então, num país continental como esse, ter 99,8%, ou seja, universalização do acesso à energia elétrica, é algo assim fantástico, que o Brasil já conquistou há algum tempo. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte foi falado aqui em pobreza energética. Eu discordo um pouco do conceito de pobreza energética. O brasileiro não tem pobreza energética, o brasileiro tem pobreza econômica. Ele não tem acesso aos eletrodomésticos, né, na quantidade que deseja, porque não tem grana, tem uma renda per capita baixa. Então a gente precisa separar um pouco essas coisas. O Brasil tem, então, apesar da universalização, você tem poucas escolhas. E eu acredito que um dos vetores para proporcionar mais facilidade, economicidade, produtividade para o país e para cada cidadão, para cada Dona Maria, é exatamente a ampla abertura do mercado, que está previsto. 10 dias atrás o governo anunciou, ainda que informalmente, o Ministério de Minas e Energia anunciou que em março de 2026 vai abrir completamente o mercado, inclusive de baixa tensão, para as cargas comerciais e industriais, e em março de 2028 vai abrir completamente para todos os consumidores. Isso nos remete a algo que é fundamental e que eu acredito profundamente, que é competição, competição, competição. O que é que fez as telecomunicações avançarem tanto no Brasil desde o início dos anos 90, quando nós tínhamos linha telefônica declarada no imposto de renda, como bem lembrou Pedro, né? E tínhamos orelhão no meio da rua para falar com ficha. Os mais novos não sabem o que é isso, né? Hoje o Brasil tem 206 milhões de habitantes, 300 milhões de aparelhos celular. Competição, simples assim, né? Dona Maria, que não pode ter o plano pós-pago, mas ela tem o plano pré-pago, onde ela vai lá e se planeja. Ela tem lá 2 chips da operadora A, da operadora B. Então, a livre abertura, a ampla abertura do mercado, que inclusive no Brasil está atrasada há 20 anos, ele já estava previsto na Lei 9648, que é de março de 1998, ela estava prevista para ser concluída em 2006. Nós estamos quase 20 anos atrasados em relação a isso. Então, nós não andamos na velocidade necessária no que tange ao aprimoramento da nossa regulação, apesar de estar previsto em lei.
Eu espero que de fato agora aconteça, porque isso é essencial exatamente para criar essas facilidades e essas especificidades que cada consumidor quer ter à luz da sua vida, da sua renda, da forma como ele vive e consome energia elétrica. Nós temos menos de 3 minutos, ou seja, 1 minuto para cada, então realmente breve, mas a gente sabe que a transformação que o Brasil está passando, outros países já passaram. O que se pode aprender com os outros países? Angélica, começando por você, brevidade é a palavra. Tweet. Eu acho que a gente tem que garantir que a transição energética tem que ser inclusiva e não só tecnológica. Isso passa por oferecer às pessoas opções. Muito da mesma forma que a gente fala de Open Finance aqui no Brasil, a gente pode caminhar para o Open Energy. Da mesma forma que você tem opções para um empréstimo melhor, ter opções para uma tarifa de energia melhor. O Pedro pode complementar. Trazendo um pouco da minha perspectiva, eu acho que essa transformação ela tem que ser focada no consumidor. Ela tem que ser pensada mais para aquela pessoa que tem um eletrodoméstico, que quer ter uma previsibilidade, que quer ter uma experiência mais fácil e digital, do que pensado para as grandes empresas do setor ou de fato para como a gente vai para a política pública como um todo. Ela tem que priorizar a pessoa que está na ponta e precisa consumir energia elétrica. Max, últimas palavras. Você perguntou o que é que nós temos que aprender com outros países. Sim. É óbvio que nós sempre temos muito a aprender com vários países, europeu, norte-americano, etc., que são países que tendem a antecipar tendências. Agora, nós não devemos simplesmente copiar tendências pelo mero modismo. Nós temos que analisar as nossas especificidades, as nossas condições de contorno e criarmos um sistema que seja adequado às nossas características, às nossas especificidades, às nossas condições de contorno. Nós somos um país sui generis do ponto de vista, é um país continental que tem bacias hidrográficas com ciclos distintos, com sazonalidades distintas. Nós temos uma oferta de fontes renováveis fantástica. O uso disso é extremamente positivo, mas nós precisamos fazer isso não apenas copiando o que os outros estão fazendo, para que as nossas especificidades sejam garantidas. Nesse momento, vocês abrirem aí o wall de vocês, existe um blackout na Europa, pegando ali Portugal, Espanha, parte da França, Marrocos, etc. Né? Qual a origem disso? Não se sabe ainda. Mas pode ser que as fontes intermitentes tenham a ver com isso. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né, e não cair no sonho de achar que as fontes intermitentes renováveis serão suficientes para nos atender integralmente. Não serão. É um erro do ponto de vista elétrico pensar assim. Elas sempre terão que estar associadas às fontes despacháveis. Do contrário, elas não conseguirão expandir. Isso é fundamental. Um outro ponto fundamental, eu coloquei aqui antes, é a livre concorrência. A livre concorrência é fundamental. Não é? Previsibilidade, uma boa regulação. Previsibilidade para o investidor, já visto que isso é capital intensivo, aí de larga maturação. Então, alguém que coloca o seu capital aqui, os seus bilhões de dólares ou de euros, né, ele precisa do mínimo de previsibilidade e uma regulação que seja minimamente adequada, compatível com essa realidade. A competição, para mim, é o grande marco dos próximos anos futuros aí, no curto e médio prazo, porque ele vai permitir, né, que aquele consumidor que está insatisfeito com o seu distribuidor possa mudar de fornecedor, possa vir para uma situação que lhe seja mais adequada, ainda que não apenas seja pela redução de preço, mas pela facilidade, pela eficiência, pela possibilidade de disponibilizar um medidor onde ele pode controlar as suas cargas internas na sua casa. Isso já existe. Eu costumo dizer o seguinte:
cansou da sua distribuidora, vem para a Luz, vem para a Delta. Ótimo. Obrigado, gente. Obrigado aos três.